Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui para divulgar um pouco do trabalho desta magnífica escola. Esta semana tive o privilégio de poder partilhar o palco com estes jovens tão entusiasmados, tão motivados e tão ansiosos de tocar em público depois de todo este período de confinamento. E por isso vai ser um espetáculo fantástico em que começo já por convidar toda a gente. Seguramente que o teatro vai encher devido às limitações de espaço, mas também nos podem seguir pela internet via streaming. Este concerto, a base do programa, tem um pouco a ver com influências. As influências culturais e também estilísticas dos vários pontos do globo. E por isso vamos ter quatro obras. A primeira, de um jovem compositor, Markovsky, que se chama Joyride, e que está baseada num hino de alegria de Beethoven, um pouco para homenagear esse grande compositor. É uma obra muito enérgica, muito rápida, em que ele pega no tema do hino de alegria, que toda a gente vai reconhecer, e desmonta-o várias vezes de formas variadas. A segunda obra é uma obra de um compositor valenciano, Ferrer Ferran, e foi escrita para quinteto de metais e banda. E por isso vai ser uma grande honra poder partilhar o palco também com amigos, grandes músicos, solistas, quase todos eles professores na escola, e por isso seguramente servirá não só como espetáculo, mas também de motivação para os seus alunos e para tudo aquilo que se faz. Esta obra também foi inspirada num outro quinteto de metais, Spanish Brass, que é um quinteto de referência em Espanha, e por isso, mais uma vez, estamos aqui a não fugir ao tema, digamos assim. A terceira obra, que é a obra de fundo, chama-se Duende, de um compositor e amigo, Luis Serrano Alarcón, que é alguém que está em voga neste momento na cena internacional, também é valenciano, e tem muito a ver com o flamengo. Duende, Duende tem várias interpretações, mas maioritariamente aquilo que ele pensou foi, efetivamente, na parte flamenga. Uma pessoa com duende é uma pessoa que tem uma inspiração musical e que consegue atingir estados de alma e de espírito acima do vulgar. E durante toda a obra o Luís tentou fazer um pouco do estilo daquilo que é a sociedade atual espanhola. Por isso nós vamos ver desde a atualidade, durante a obra, com alguns temas de jazz, mas também com todos os temas de Andaluzia, das guitarras, também Manuel de Falla, Albéniz, por aí fora. E para terminar o programa, de uma forma que parece mais fácil, mas não é, temos uma homenagem à grande cidade de Nova York, feita por um compositor inglês, Philip Spark, que se chama mesmo Weekend in New York, e retrata exatamente aquilo que ele sentiu depois de uma viagem a essa magnífica cidade, onde nós podemos, de uma forma global, fixarmos um pouco na parte do jazz, na parte do blues, talvez inspirado pelo mítico Blue Note, aquele fantástico clube de jazz que toda a gente conhece em Nova York, mas também pelas paisagens do Central Park, por toda a agitação da cidade, e por isso vai ser uma obra com muita energia e muita alegria. Penso que está explicado e dado um mote para que vocês se sintam motivados. Da minha parte, queria agradecer à direção da escola pelo convite. É sempre uma alegria poder estar a trabalhar com jovens que realmente são tão disciplinados, que estão tão bem trabalhados e que se nota um grande trabalho da parte dos professores, da organização, da direção da escola e de tudo o que os reúne. Também não seria menos interessante dizer que este teatro também nos inspira a todos e é uma grande festa podermos tocar aqui. Por isso, venham ou assistam na segunda-feira, às 19 horas, o concerto com a Orquestra de Sopros. Obrigado.
Bem-vindos ao Teatro Municipal Sá de Miranda. Pedimos, por favor, que desliguem os vossos telemóveis. Lembramos que não é permitida a captação de som ou imagem sem autorização. Bem-ajam e bom espetáculo.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, é um grande privilégio para todos nós, e creio que para vocês também, conseguirmos estar a ouvir música e a fazer música neste primeiro dia de desconfinamento, que realmente tanto nos tem privado daquelas coisas que mais gostamos, da cultura, do palco, que é onde nós gostamos de viver. Hoje o concerto vai ser um concerto muito diversificado, mas todo à volta de matemática. Tem a ver com as influências sociais, influências musicais e temporais. Seguramente todos se aperceberam na primeira obra, e foi muito ofegante, ainda estou aqui a recuperar. É uma obra muito rápida, extremamente rítmica, mas que tem como base, e um pouco também para a comemoração do ano de Beethoven, que terminou o ano passado. Ela é toda construída à volta do tema do hino da Alegria de Beethoven. Um jovem compositor, Markovsky, que ficou conhecido por ter conquistado um prémio de composição de um outro grande compositor americano, Frank Ticheli, que todos os anos proporciona oportunidades a jovens compositores de se lançarem. E este jovem, Markovsky, tem feito imensas coisas, e esta obra, apesar de ser curta, é uma obra extremamente marcante do seu repertório. Viajamos dos Estados Unidos para o sul de Espanha, para a zona de Valência, onde realmente o mundo das bandas é vivido de uma forma extremamente intensa. Só para termos uma noção, a comunidade valenciana tem cerca de 500 bandas, e todas elas de níveis muito diferentes, mas todas elas muito ativas, com várias secções, e tem também, como talvez as pessoas que acompanham mais este mundo, tem um concurso internacional de Cidade de Valência, que é o concurso mais antigo a nível mundial. Ou seja, há muita tradição. E este compositor, Ferrer Ferran, escreve especialmente para a banda, escreve imenso, e decidiu dedicar esta obra a um grande quinteto de metais espanhol, que é Spanish Brass. E a obra é toda escrita através das tonalidades inerentes ao nome do grupo, Spanish Brass. Uma obra muito alegre, jocosa também, com momentos também um pouco sentimentais, e que realmente vamos ter a oportunidade de poder executar com um excelente quinteto, que realmente são professores da escola, que representam a escola e que só mostram realmente a excelência do que é o corpo docente, e por isso mesmo, como consequência, a excelência destes músicos. Por isso, o Ferrer Ferran com o Brass vai com este magnífico grupo de texto aqui atrás de mim. Até já.
Muito bem, depois deste momento divertido, vamos continuar com música do compositor valenciano, um pouco mais jovem, Luís Serrano Alarcón, que é um compositor que realmente nos últimos anos se tem diferenciado, do meu ponto de vista, de quase todos os outros. Tem uma linguagem muito mais complexa, muito mais profunda, ao nível do estilo, ao nível do que é a orquestração. E esta obra que vamos executar chama-se Duende, é uma obra de 2010. E Duende tem vários significados, mas aquilo que levou o Luís, o mote para fazer a obra, tem um pouco a ver com o estado, para ele, Duende, aquilo que no flamengo se designa como o estado da alma, quando o intérprete consegue realmente exprimir-se ou atingir momentos acima do que é o seu estado normal. Doente também tem outros significados, como diz que doente é uma pessoa que tem graça ou que é algo especial, aquelas pessoas que nós achamos especiais, não sabemos muito bem porquê, mas são especiais, que sabemos que são únicas, que têm essa graça, esse doente. E isto foi um mote um pouco para escrever estes estados de espírito que o compositor tem sobre o folclore da música espanhola e que ele tenta rebuscar, e vocês vão conseguir rever momentos da música de Manuel Falha, música de Rodrigo, música das guitarras do Paco de Lucia, do Albéniz também, um pouco de Albéniz, ou seja, tentar mostrar um pouco de heterogeneidade que existe no meio musical espanhol e na sociedade atual através do folclore, mas também, por outro lado, nunca deixar de transparecer algumas pinceladas mais modernas. Vamos ter uma parte no meio um pouco mais jazzista e mais moderna. Ou seja, é uma obra muito complexa do ponto de vista estilístico. Foi um grande desafio para este grupo tão jovem conseguir, digamos, encarnar ou encarar tantos estilos dentro da mesma obra, com momentos tão únicos e que vocês seguramente vão gostar, mas que para nós foi um grande desafio e esperemos que vocês gostem. Então, Doente, de Luís Serrano Alarcón.
Muito bem, e vamos terminar o nosso concerto. Esta obra, como viram, foi extremamente profunda e emotiva e realmente estamos tão felizes porque creio que tentamos passar as várias imagens, os vários estilos, os vários momentos e foi lindo, foi mágico. Obrigado, meninos, foi espetacular. Sabem que depois de todo este confinamento, tínhamos algum receio como é que conseguimos numa semana montar um programa destes com os problemas de distanciamento que temos. Como podem ver, normalmente tocamos em metade do espaço e aqui estamos tão dispersos e é tão complicado, tão complexo, mas realmente a atitude destes jovens foi fabulosa. E isso demonstra rigor que vem desde a base até ao topo da pirâmide. Realmente tenho que agradecer todo o trabalho. É talvez a quinta vez que eu venho cá e fico sempre tão feliz, vou tão feliz para casa com o trabalho que fazemos aqui e queria agradecer à escola, aos professores, aos alunos, à doutora Carla, que sempre me recebe com tanto carinho e espero que realmente esta escola continue neste movimento fantástico, artístico, que realmente marca esta região e que marca o país. Obrigado pelo convite e espero mesmo cá voltar, porque fico sempre tão feliz quando acabamos este trabalho. Claro que isto parece que está tudo muito bem, está tudo muito oleado, está tudo fantástico, porque realmente também é uma equipa de professores que não me larga de manhã à noite, quase parecem meus seguranças. O Sr. César, a Ana, que estão sempre presentes, que tratam dos miúdos, que tratam dos horários, das saídas, das entradas. E realmente, muito obrigado a vocês também pela colaboração, porque vocês são inexcedíveis. E para não me alongar mais, porque também estamos num direto, espero que aí em casa estejam a gostar e que acompanhem, que podem rever mais tarde. E vocês, meninos, cheguem a casa e vão todos ver o vosso trabalho, porque devem ter orgulho do que fizeram. Vamos terminar com uma música de um compositor inglês, Philip Spark, londrino. E esta obra chama-se A Weekend in New York, e tem a ver com o fascínio que o Spark teve quando foi a Nova York. Realmente, quando se vai a Nova York, parecemos tão pequeninos, olhar para tanto prédio, tanto arranha-céu, e é uma coisa incrível. É mesmo uma cidade única em todo o mundo. E Nova York é o quê? Nova York é vida, é a cidade que nunca dorme, é a cidade que tem Times Square, que está sempre iluminada, é sempre dia, não é? Tem belas paisagens no Central Park, e por isso vamos ter aqui alguns momentos de Central Park, quase de cortesia. E depois tem um lado baixo da cidade, das ruas mais em baixo, onde existe o grande Blue Note, aquele mítico clube de jazz, que pode não haver dinheiro para mais nada, mas tem que haver para entrar lá dentro, porque ir a Nova Iorque e não ir ao Blue Note é como ir a Roma e não ver o Papa, não é? E por isso o Spark inspirou-se muito em todos esses ambientes e também a questão do movimento, do trânsito, de toda a agitação da cidade, e deu-nos uma música muito alegre, muito divertida, muito, claro, com enfoque na parte do jazz, e que nós nos vamos divertir aqui, e desejar a todos que daqui a pouco, em vez de termos metade, que possamos estar todos, possamos estar mais juntos e possamos voltar a fazer música muito em breve, que sem restrições é sinal que estaremos todos bem. Obrigado, até à próxima e tudo bom.